céus. Aleluia, aleluia. Passa só a primeira de novo aí, só para... A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai supremo benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então vamos iniciar, né? O pessoal já está entrando aqui. Então, meus irmãos, boa noite. Nós estamos aqui iniciando mais uma live, né? Deu para pegar aí um pouquinho do nosso ensaio aqui, né? Da última parte aí da primeira estrofe. Já dá para perceber aí qual vai ser o nosso primeiro hino de louvor essa noite, né? É o louvor de número 1 do nosso cantor cristão, tá? Eu sei que outras pessoas que irão assistir de outros estados irão nos acompanhar, e um irmão aqui me lembrou de quando eu iniciasse as lives eu falasse o nome da igreja, né? Que é a Igreja Batista da Convenção aqui em Iguatu, no Ceará, né? Tendo em vista aí que muitos dos nossos irmãos e amigos que assistem são de outros estados e às vezes pode ficar se perguntando, puxa vida, onde é essa igreja? Tá? Então, meu nome é Carlos Alberto, eu sou seminarista aqui, né, pela graça do Senhor Jesus, na liderança aqui dessa igreja, servindo aos irmãos e servindo a Deus, tá? Então, graça e paz para você que está entrando, uma boa noite. Hoje o nosso culto, né, a nossa transmissão, louvor, adoração e também oração e ministração da palavra, tá? Então, aos irmãos que tiverem pedido de oração, né, vocês podem ir comentando, que nós estaremos aqui visualizando, tá, na live, e estaremos orando aí, né, pela vida de vocês, pelo pedido de que vocês fizerem nessa noite, tá bem? Então nós vamos cantar um hino de louvor e adoração ao Senhor. O desejo do nosso coração é que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar de uma forma muito especial nas nossas vidas, nos nossos corações e nos nossos lares, né? O desejo do meu coração é que essa noite o Senhor possa falar ao seu coração, tá bem? Eu havia preparado uma mensagem ontem, mas o Senhor direcionou meu coração nessa noite mesmo para trazer, né, outra mensagem que eu não havia preparado, tá? Então vou atender aí eu acredito que a voz do Espírito Santo nessa meditação de hoje, tá bem? Então vamos cantar, meus irmãos? O irmão Leandro está aqui ao lado, né? Sempre nos ajudando. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai supremo Criador, nós os teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador,
divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. Agora eu vou convidar aqui a minha esposa a sentar aqui do meu lado. Ela vai ministrar uma oração nesse momento. E logo após essa oração, nós vamos ministrar aqui outro louvor juntamente com o nosso irmão Leandro. E o outro louvor é uma música também do nosso cantor cristão, tá? Dai-nos luz, o nome ou título da música, tá bem? Então a irmã Fabiola vai ministrar uma oração nesse momento de gratidão ao Senhor e pedindo que o Espírito Santo possa estar trabalhando em toda a direção, né, dessa live, né, da mensagem, dos louvores, também abençoando a sua vida, o seu lar, a nossa vida e o nosso lar, tá? Oremos. Boa noite a todos os irmãos, vamos estar assim orando. Senhor nosso Deus, amado Pai, queremos te dar graças, te dar honra, louvores, ó Deus, porque só o Senhor é digno de toda honra e todo louvor. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Te agradecer, ó Deus, por mais oportunidade que temos de estarmos juntos, enquanto igreja, enquanto pessoas, enquanto essa união, ó Deus, representada por nós, ó Deus, e nós podemos assim, unidos, juntos, estar louvando e engrandecendo teu santo nome, nos achegando a ti em oração, aprendendo mais um pouco da tua palavra através do estudo bíblico, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ser com a mensagem de hoje à noite, ó Deus, ser com os louvores, ser com cada um que está no seu lar, na sua casa, ó Deus, que o teu Espírito Santo visite a cada um. Em nome do teu Filho Jesus que eu te oro e agradeço por tudo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora cantar aqui outro louvor. Após esse louvor, nós vamos fazer uma leitura bíblica e fazer o nosso momento de oração, né, de intercessão, nosso momento aqui de clamor pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelas nossas famílias também, pela nossa vida espiritual, pela Igreja do Senhor, pelos missionários, pelos nossos irmãos que estão enfermos, tá? Nós vamos estar aí fazendo esse momento de oração, tá bom? Mas vamos cantar aqui, o irmão Leandro vai estar aí ministrando louvor juntamente conosco, tá? É uma música missionária, na verdade. Como nós estamos em campanha de missões estaduais, nós aqui, o irmão Leandro escolheu essa música para nós estarmos cantando, tá bem? Pois ressoa de geral clamor, dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões em trevas cheios de pavor pedem luz, pedem luz. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Ansiamos vida, paz, consolação. Dai-nos luz, dai-nos luz. Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão, dai-nos luz, dai-nos luz. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus,
o Salvador. Sim, por toda parte deve reluzir essa luz de Jesus, que ilumina a estrada que hemos de seguir. Dai-nos luz, dai-nos luz, dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Se é todos o mundo enchei dessa luz de Jesus, aos milhões perdidos sem tardar valei com a luz de Jesus. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Amém, meus irmãos. Nós vamos fazer agora uma leitura da palavra do Senhor. Como eu havia falado, né, se você quiser aí deixar o seu pedido de oração, nós vamos estar aqui, né, tentando aqui visualizar, tá? E vamos estar aí orando, né, pelo seu pedido aí, tá? Que Deus possa estar abençoando, tá bem? Vamos aí abrir a nossa Bíblia, né, lá no livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo 37, tá bem? Capítulo 37 do profeta Ezequiel. Você vai passar o livro de Salmos, aí vem Provérbios, né? Aí depois você vem lá em Eclesiastes, aí depois vem Cantares, Isaías, né? Jeremias e depois Ezequiel, lá no Velho Testamento, tá bem? Mandar aqui um abraço bem forte ao nosso irmão Nildo Raimundo, né? Tá nos acompanhando lá da Paraíba. Se ele não tiver mudado de local, né? Lá na Paraíba, o irmão do nosso irmão Rivante sempre nos acompanhando. Esse é um grande privilégio para cada um de nós, tá? Os nossos irmãos aí, nós vamos saudar aí no final da nossa live, tá? Ezequiel, capítulo 37. Eu quero ler para você, ou para vocês, do versículo 1 até o versículo 14, tá bem? Profeta Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Ó Senhor Jeová, tu sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Nossos ossos se secaram,
e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor Jeová. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Meus queridos, por que é que eu fiz a leitura desse texto antes de iniciar o nosso momento aqui de oração? Tá? Porque esse texto vai nos contar a visão que Deus ele deu ao profeta Ezequiel. Uma visão onde o profeta, contemplando o cativeiro, né, do povo de Deus lá na Babilônia, um povo que estava sem vida espiritual, e a visão que ele dá é de um vale de ossos secos, né, sem vida, né, e sem vida, sem esperança, sem movimento, sem ação, absolutamente morto, né? Então Deus dá ali uma visão ao profeta Ezequiel para profetizar para aquele vale de ossos secos, né? E ele contempla aqueles ossos ali se juntando e criando-se os nervos e criando-se as carnes e depois formando todo o seu corpo. E depois ele profetiza novamente, e eis que o Espírito novamente habita naqueles corpos, que era um vale de ossos secos, e ali você vê que há vida, né? E o Senhor dá vida àquilo que já estava morto. O Senhor ressuscita aquilo que já estava totalmente sem vida, né? O Senhor trouxe novamente fôlego àquilo que não tinha mais fôlego, traz novamente esperança àquilo que já não tinha mais esperança, traz novamente o Espírito naquele vale de ossos secos. É um vale sem esperança, um vale sem vida, um vale que representa a total destruição, um vale que representa a desesperança, um vale que representa pessoas que estão aí sem luz, né? Pessoas que estão sem direção, e Deus ele levanta um profeta dele para poder profetizar, dando aquela visão, dizendo para aquela nação o seguinte: essa nação será restaurada. Essa nação ela está morta como esse vale de ossos secos, mas ela será restaurada pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Tá? Assim se encontram muitas vidas. Tá? Essa é a grande verdade. Assim se encontram muitas igrejas, assim se encontram muitos lares, muitas famílias, assim se encontram muitas pessoas, né, como esse vale, tá? Mas nós iremos nesse momento com fé, né, ministrar uma oração ao Senhor, clamando a Ele, suplicando, que da mesma forma que Ele estava aqui prometendo restauração, né, prometendo restauração à nação de Israel, prometendo restauração àquela nação que na visão do profeta Ezequiel era como um vale de ossos secos. Nós vamos clamar ao Senhor para que vidas, lares, famílias que se encontram talvez nessa mesma situação, que o Senhor sopre do seu Espírito, tá? Nessas vidas e nessas famílias, em nós, para que Ele traga vida, para que Ele traga vida e esperança e vigor aos nossos corações. Tá? Nós vamos levantar esse clamor nesse momento. Tá? Nós vamos orar também, né, pela nossa querida irmã Wanda. Eu posso dizer que ela é missionária do Senhor Jesus. Tá? Ela e a sua irmã também, que testaram positivo para o Covid-19. Nós vamos orar nessa live, mas nós já estávamos orando antes, né, aqui no nosso lar. Eu mandei uma mensagem para ela dizendo: Wanda, conte com as nossas orações. Tá? Tenho certeza absoluta, que eu falo pela fé, tenho certeza absoluta que a vida da nossa irmã Wanda será restaurada para a honra e glória do Senhor, assim também como a saúde da sua irmã. Tá? Nós vamos estar orando também pela vida do nosso pastor Zaqueu. Está lá em São Paulo, né? Um pequeno acidente,
né, de trabalho, e ele quase teve ali a sua mão, né, totalmente decapitada, mas graças ao Senhor, né, não vai ser preciso, e nós vamos orar pela recuperação da saúde dele também. Tá? O pastor Zaqueu é muito amado e muito querido por nós, né, assim como a irmã Maria, né, como seus filhos, seus netos. Nós vamos estar orando também pela descoberta da vacina para o coronavírus. Os batistas estão aí desde o dia 5, se minha memória não estiver enganada, até o final do mês nós vamos estar orando sem cessar pela descoberta da vacina, né, do coronavírus. Nós vamos estar orando também pela vida da mãe da Deusilene, nós vamos estar orando também pela vida da mãe da Francilene e família, tá? Também aqui, né, nos comentários, o agradecimento, a irmã Wanda agradece pela amiga Selma, né, que voltou para o trabalho, né, vai voltar amanhã para o trabalho, né, e também melhorou, ela também teve Covid, né? Parece Wanda também está melhor. Tá, a Wanda também está melhorando, graças a Deus, mas nós vamos orar. E a Selma, nós oramos aqui pela vida dela, tá? Tanto nas lives como no nosso lar. Nós oramos pela vida da Selma e graças a Deus amanhã ela está retornando ao trabalho. Que Deus abençoe a vida da irmã Selma, né? E a recuperação também da irmã Wanda, né? E da sua irmã também. Nós vamos orar também pela irmã Rosa, né? Nós sabemos aí que tem alguns irmãos nossos que estão desempregados, né, por conta dessa situação, muitos perderam seus empregos, e nós vamos estar orando também pela vida aí da irmã Rosa, do Valdemir, tá bem? Nós vamos estar orando também por todas as famílias, né, a vida da nossa irmã Cícera, a saúde dela, a família da irmã Cícera também. Eu vou dividir essa oração aqui com a irmã Fabíola. O Leandro está fazendo aqui um fundo musical, eu vou deixar o Leandro aqui quietinho. A Fabíola vai estar orando pela Wanda, a sua irmã. A Fabíola também vai estar orando pela vida do pastor Zaqueu e pela descoberta da vacina, tá, para esse coronavírus. Tá? Mandar um abraço bem forte aqui também para o meu amigo Everton Liquinha, que está nos acompanhando. Deus abençoe, meu irmão. Tá? Deus abençoe sua vida. Eu vou estar orando pela mãe da Deusilene, pela mãe da Francilene e família. Vou estar orando também pela vida da irmã Rosa e da irmã Cícera, tá? Nós vamos estar orando aqui nesse momento, levantando um clamor. Nós contamos também com a oração de vocês aí, tá bem? Nós contamos com a oração de vocês, tá? Vamos orar nesse momento. Tá, a Anália está comentando aqui que hoje está na lista da oração o estado do Mato Grosso, né? Hoje 24 horas sem cessar, dividido entre as igrejas da Convenção Batista do Mato Grosso. Eles estão orando, né, sem cessar pela descoberta da vacina do coronavírus e pelo fim do coronavírus, salvo a exceção, com a vontade do Senhor, tá bem? Então nós vamos orar nesse momento. Um abraço para a missionária Anália e os nossos irmãos que estão lá em Vazia Alegre também. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, nesse momento, ó Deus, nós chegamos a Ti em oração, Senhor, com corações gratos por tudo que o Senhor tem feito até agora, tudo que o Senhor tem derramado sobre nós, mesmo sendo imerecedores. Nós não merecemos. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora, Senhor, Te agradecer pela recuperação da Selma, ó Deus, profissional de saúde, amiga da nossa irmã Wanda. Ó Deus, o Senhor foi com ela e que ela possa, Senhor, ver a glória do Senhor nesse momento, o agir do Senhor na vida dela nesse momento. Também Te agradecemos e Te pedimos também, Senhor, pela vida da irmã Wanda, que ainda não está recuperada totalmente, 100%, mas nós cremos em nome de Jesus que a providência Tua, Deus, vem dos altos céus e a Tua serva, Deus, está assim recebendo a cura divina. Amém, Senhor, Jesus. que é poderosa, que assim seja, que é maior do que qualquer cura humana, ó Deus, que ultrapassa qualquer medicina, Senhor. Deus, Pai, em nome de Jesus, nós olhamos pela visão da fé, Deus, que nós temos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, Te agradecer porque o Senhor tem respondido às nossas orações.
Ó Deus, ser com todo o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Assim como diz a tua palavra em Ezequiel, que fala sobre a visão no vale de ossos secos, Senhor. Que o Senhor possa nos restaurar nos nossos lares, com as nossas famílias, Amém, com a nossa intimidade contigo, com a nossa comunhão contigo. Ó Deus, tu profeta, na tua palavra, viu um vale, ó Deus, que não tinha esperança, que não tinha vida, mas o Senhor traz vida, Senhor, aquilo que está morto. Amém, O Jesus. Senhor ressuscita aonde, ó Deus, não há mais esperança. Amém, O Jesus. Senhor dá abrigo aos desabrigados, descanso para os cansados, Ó Deus, cura para os feridos, ó Deus. Deus, Pai, em nome de Jesus, se há em nós, em nossos lares, como cristão, esse vale de ossos secos dentro de nós, que o Senhor possa ressuscita, Senhor. nesse momento, teu Espírito ser Espírito conosco, Santo. ser com cada um que se encontra, ó Deus, nos seus lares, no seu lugar, assistindo essa live, recebendo assim do Senhor tudo que o Senhor pode, ó Deus, restaurar, tudo que o Senhor pode, ó Deus, cumprir na vida dos teus servos e daqueles que creem, têm fé em Ti, ó Deus, reconhecem o Senhor Jesus como uma esperança. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus, que nasçam a carne nesses ossos, ó Ó Deus, Deus eterno. e que nós possamos ter esperança no meio do vale, ter esperança, Senhor, no meio da morte, ter esperança, Senhor, na pior das feridas. Deus, Pai, em nome de Jesus, nos cura, Senhor. Nós pedimos e clamamos a Tua misericórdia, ó Deus. Em nome de Jesus. Nós clamamos porque nós cremos num Deus que vive, num Deus, ó, que não é um Deus de passado, mas é um Deus de presente, é um Deus que cumpre a Tua vontade e vai para além daquilo que imaginamos, daquilo que vemos, Ó Deus. daquilo que planejamos, Senhor. Amém, Jesus. Os nossos planos, ó Deus, são pequenos, mas a Tua vontade é maravilhosa, perfeita, agradável. Em nome de Jesus. Toca o nosso coração, Deus, de tal forma, Senhor, que nós não encontremos maior alegria do que Te servir, porque Te servir e Te adorar, Senhor, vale a pena, é bom, nos traz paz e felicidade, mesmo em meio a qualquer dificuldade, Deus. É verdade, Pai. Então que os nossos olhos hoje, que o nosso coração hoje, que o nosso vale hoje de ossos secos possam receber a cura, o ressuscitar, Amém, Jesus. Traz vida, ó Senhor. Deus, a vida dada por Ti, Senhor. Amém, Pai. Deus, quebra toda a armadura que o inimigo tenta contra o Teu povo. A armadura, ó Deus, muitas vezes do desânimo, da falta de esperança, do cansaço, da preguiça, da falta de vontade. Quebra, ó Pai, esses grilhões, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Pai. nós clamamos como Teu povo, como filhos Teus, que o Senhor entre na nossa vida, não só através de bênçãos materiais, mas que nós venhamos assim receber dos altos céus as bênçãos espirituais, Senhor. Amém, Jesus. E bênçãos que nos façam crescer, amadurecer, Ó Deus. voltar o nosso coração a Ti, Deus, deixar o nosso caráter ser transformado, o nosso coração ser trocado por um coração que realmente Te agrada, compraz a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Deus, nossa vida foi comprada por um alto sangue, que nós não venhamos esquecer disso, Senhor, Amém. mas que nós venhamos a cada dia relembrar esse sacrifício, perdoar o que nós precisamos perdoar, Senhor, porque o Senhor todos os dias nos oferece o perdão. Ó Deus. Te clamar, Deus, encher o nosso coração, encharcar a nossa vida da Tua presença, de buscar a Ti, Senhor. Em nome de Nos Jesus. ajuda porque nós não conseguimos pela nossa força humana, a nossa carne é fraca e limitada. Amém. Mas nós clamamos, Senhor, crendo
que a tua vontade de estar conosco é maior do que qualquer coisa nesse mundo, ó Deus. Que assim seja, Pai. Ó Pai, que nós possamos deixar o Senhor cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Ressuscitar dos vales, dos ossos secos. Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, que eu te oro. Amém. Amém. Senhor Deus, nós continuamos em tua presença e agradecemos, ó Pai, pelo grande privilégio que temos de te servir. Nós sabemos que nós não somos merecedores do teu amor, da salvação, da tua graça, mas o Senhor nos salvou. Ó Deus, o Senhor nos salvou para nos dar vida e vida em abundância. E nós sabemos, ó Pai, que nós temos vivido dias de lutas, dias difíceis. Muitos têm passado por muitas lutas. Muitas famílias, ó Pai, se encontram nessa situação da visão do profeta Ezequiel, como um vale de ossos secos, sem vida, sem esperança. Mas nós clamamos nessa noite em nome de Jesus. Derrama do teu Espírito, Pai, trazendo vida, trazendo o fruto do Espírito Santo, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, fé, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Deus eterno, eu clamo ao Senhor por cada lar que está nos ouvindo, cada lar dos nossos irmãos da Igreja Batista da Convenção em Iguatu, lá em Vaza Alegre, meu amigo Everton Liquinha, o irmão Nildo Raimundo lá na Paraíba e a sua família. Deus eterno, derrama da tua graça sobre essas famílias, em nome de Jesus. Pai, eu peço também pela nossa irmã Cícera, pela sua saúde, pela sua vida espiritual, pela sua vida familiar. Deus, nós clamamos em nome de Jesus que o Espírito Santo trabalhe, ó Deus amado, nessa família, nesse lar. Não permita, ó Deus, em nome de Jesus, que o inimigo venha atrapalhar a comunhão dessa família, a comunhão daquele lar. Ó Deus, abençoa aquelas famílias em nome de Jesus. Deus eterno, eu te peço, ó Pai, que o Senhor abençoe a vida da Deusilene, da Francilene, e também a sua mãe, a sua família. Peço pela recuperação total da sua saúde, ó Pai, que o Senhor possa abençoar em nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos pela recuperação da Selma, a amiga de trabalho da irmã Wanda, onde nós oramos e clamamos ao Senhor pela sua saúde. E graças ao Senhor, com a tua permissão, ó Pai, ela amanhã está de volta ao seu trabalho. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, nós oramos pela descoberta da vacina desse vírus, ó Pai, dá sabedoria, Pai, aos cientistas, ó Deus. Nós oramos pelas famílias enlutadas, ó Pai, no nosso país e no mundo. Muitas famílias, ó Deus, estão aí ainda chorando e lamentando a perca de amigos e de familiares. E nós pedimos a tua misericórdia, Pai. Mas ainda assim nós acreditamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor está chamando as nações e o mundo para se render aos teus pés. Nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor derramará do teu Espírito, trazendo vida sobre todas as nações. E a glória do Senhor será manifestada entre todas as nações, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa cada família e cada lar que está nos ouvindo. Recebe a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, meus queridos. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu havia preparado uma mensagem lá no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e versículo 11, mas hoje à noite, quando eu estava tomando banho, eu lembrei de um texto, eu já preguei nesse texto, e algo falou profundamente ao meu coração. Creio eu ser o Espírito Santo de Deus. Creio eu, tá? E não costumo fazer isso. Não costumo fazer isso. Normalmente eu preparo, né, faço anotações no meu caderninho de anotações, preparo pontos e tópicos, algumas lições do texto, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou
pregar, está aqui somente o texto da palavra do Senhor, tá? Deus tocou em meu coração para fazer isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Samuel, tá? 2 Samuel, no capítulo 30. Livro de Samuel, aliás, 1 Samuel, capítulo 30. E eu quero ler esse texto para vocês, do versículo 1 até o versículo de número 9, tá? 1 Samuel, capítulo 30. Vou dar um tempinho aí, alguns podem estar tendo dificuldade. Novo Testamento, né? Você vai lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí você vem Josué, Juízes, 1 Samuel. Tá? 1 Samuel. E no capítulo 30, a partir do verso 1, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag. Ziclag era uma cidade que Davi estava. Já os amalequitas, com ímpeto, tinha dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag e a tinham posto fogo. E levaram cativas as mulheres e os que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente o levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que, quando chegaram, estava queimada com fogo, e as suas mulheres e os seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, isso os seus soldados. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por sua causa, dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu essa tropa, no caso os amalequitas, perseguirei eu, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue, porque de certo o alcançarás e tu o libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Ficaram atrás porque ele saiu com um número de soldados, né, para perseguir o exército ou a tribo de Amaleque. E quando chegou em determinado momento, alguns soldados desistiram, mas Davi continuou. Davi continuou. Nós já sabemos e conhecemos, acredito, a história de Davi. É um homem que Deus mandou o profeta Samuel ungir, um homem que, pelas vitórias que estavam alcançando, quando ainda não tinha chegado ao reinado, causou ciúmes em Saul, que era o rei atual de Israel. E assim, Saul passou a perseguir com muita veemência ao rei Davi. E Davi, ele achou de se esconder você pode conferir na sua Bíblia, no capítulo 29, né? Davi, ele se encontrava com Aques, né? O rei Aques, e ele se instalou na terra de Ziclag, né? Na terra dos filisteus. Os filisteus eram os maiores inimigos de Israel, e Davi se instala naquela terra com seus homens. Ele faz aliança com o rei Aques para poder servi-lo e guerrear, né,
contra o povo de Israel. Se você for ler o capítulo 29, você vai ver que Davi até sai para o campo de batalha. Mas chegando lá, né, o povo filisteu, com medo de Davi, no meio da batalha, se voltar contra os filisteus, pede para Davi voltar com seus homens lá para Ziclag. No dia que Davi saiu para essa batalha, relatado no capítulo 29, Davi sai para a batalha contra o seu próprio povo. Até o dia que ele volta foram 3 dias. E nesses 3 dias em que ele deixou o seu lar desguarnecido, o seu lar, né, sem o homem da casa, né, porque ele poderia, né, sair com um número X de soldados e deixar outro número lá guardando o seu lar. Não, ele não fez isso. Ele saiu para guerrear contra o seu próprio povo, a favor do exército inimigo, e saiu deixando o seu lar desguarnecido. Tá? E quando Davi retorna, ele encontra a terra totalmente acabada, as casas, tendas móveis totalmente queimadas, os pertences totalmente saqueados, esposas e filhos levadas em cativos. Esse é o cenário que Davi encontra o seu lar. Um lar totalmente destruído, um lar onde o inimigo ele entrou, teve brecha e causou esses. Diz o texto que os amalequitas, eles com ímpeto, né, com muita força, com muita ira, eles deram, né, contra Ziclag. E eles ferem, porque o inimigo ele é feroz. Tá? O inimigo ele é muito feroz. E eu quero tratar aqui uma analogia, é uma mensagem voltada mais para a família essa noite. Uma mensagem voltada para a família. Tá? Porque o inimigo ele tem atacado as famílias. O inimigo ele tem atacado as famílias com ímpeto. Tá? Tem atacado as famílias sem dó e sem piedade. Diz o texto que os amalequitas deram com ímpeto, feriram a Ziclag e puseram fogo. E levaram cativos as mulheres. Não mataram, mas também levaram as mulheres. Levaram também os seus filhos e suas filhas. Levaram os seus filhos e as suas filhas. Além de destruir totalmente os seus lares, além de roubar os seus pertences, eles também levaram cativos seus filhos. Quantos lares, quantas famílias têm sido saqueados pelo inimigo? Nós lemos aqui um texto de Ezequiel, onde fala de um vale de ossos secos. Quantos lares, quantas famílias estão como aquele vale? Tá? É um cenário de destruição. Se você for pensar e se colocar no lugar de Davi, é um desespero muito grande. Eles saíram para batalhar, para guerrear. Eles saíram para, mesmo que sem a orientação de Deus, eles saíram empolgados. E esse é o grande perigo. Porque Davi, quando sai para guerrear contra o seu próprio povo, né, a favor do exército inimigo do povo de Israel, ele sai sem pedir orientação a Deus. Embora ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, ele sai para essa batalha sem consultar a Deus. E normalmente quando nós batalhamos e vivemos sem consultar a Deus, nós abrimos brecha para o inimigo. Nós abrimos as portas para o inimigo trabalhar. E quando nós lemos lá as cartas de Pedro, né, nós vemos que Pedro ele vai mostrar o inimigo, né, Satanás, como um leão que ruge. Um leão que ruge. Né, e faz medo quando o leão ruge. Procuramos apenas uma brecha para entrar, para poder destruir as famílias. Então, quando Pedro
né, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, vai mostrar Satanás como um leão, está mostrando como uma pessoa feroz, como alguém que destrói, né, com muita força, com ímpeto, quando ele encontra uma brecha. Quando ele encontra uma brecha. Diz o texto que levaram seus filhos cativos. Seus filhos cativos. Quantos filhos nossos estão sendo cativos de Satanás? Meus queridos, o nosso lar é a escola, a melhor escola para os nossos filhos. E mesmo que nós estivermos vendo aí os nossos filhos cativos, talvez de filosofias humanas, de pensamentos não cristãos, alguns desviados do caminho do Senhor, nosso lar continua sendo uma escola, tá? E nós somos os mestres por excelência dos nossos filhos. Claro, acima de nós, o Senhor Jesus. Os nossos filhos podem não querer mais ouvir os nossos conselhos. Eles podem até não querer mais ouvir os nossos conselhos. Mas tem algo que não passa despercebido para os nossos filhos. Eles podem fechar até os seus ouvidos para os nossos conselhos, né? Pela dureza de coração, por achar que é dono do próprio nariz, por achar que é sábio demais. Mas há algo que não passa despercebido para eles, que é o nosso exemplo. O nosso exemplo. Os olhos deles não se fecham para o nosso exemplo. Repito, eles podem fechar os ouvidos, tapar os ouvidos para os nossos conselhos. Mas os olhos deles nunca irão se fechar para os nossos exemplos. E eu ouvi um testemunho de um pastor que disse que na época da sua juventude ele se rebelou contra o seu pai e sua mãe, começou a viver uma vida devassa e os conselhos da sua mãe não entravam mais no seu coração, mas tinha algo na vida dele que partiu o coração dele. Todas as madrugadas, 3 horas da manhã, ele se assustava. Ele acordava, sua mãe estava orando ao pé da cama, chorando e clamando pelo seu filho. E ela deixou de tentar combater com ele, deixou de tentar ali mostrar para ele pela força o que é que ele deveria fazer, as decisões que ele deveria tomar, as atitudes que ele deveria ter como cristão. Ela deixou de fazer isso e passou a se ajoelhar e clamar ao Senhor. E embora ele não ouvia mais os conselhos da sua mãe, os seus olhos estavam abertos vendo a sua mãe orando por ele. E aquele menino começou a ter o seu coração quebrantado, ele teve a sua mente incomodada por Deus, e ele tomou uma decisão ao lado de Jesus, se reconciliou com Deus, e hoje ele é pastor. O nome dele é pastor Mark Anderson, tá? Pastor muito conceituado na área de família. E isso nos deixa um exemplo e um legado, tá? Porque muitos dos nossos filhos podem ter sido levados cativos pelo nosso inimigo. Pode ter sido levado cativo no seu modo de pensar, no conceito de ser cristão, no conceito de quem é Jesus, de quem é Deus, no conceito das verdades da palavra de Deus. E por mais que você como pai e mãe, eu como pai e mãe, tenhamos falado e os nossos filhos tenham seus ouvidos fechados para essas verdades, eu quero dizer para você que os olhos deles nunca irão se fechar para o exemplo que nós podemos dar para eles. E a pergunta que eu faço, você está disposto ou disposta a oração pelos seus filhos? Ou pelos seus pais? Ou pelos seus tios? Ou pela sua família? Davi, ele chega na sua casa, na sua terra, embora que fosse temporária, porque Ziclag ficava na terra dos filisteus, e ele estava lá somente como alguém que estava fugindo, ele não iria morar sempre ali,
Mas quando ele chega lá, ele contempla uma destruição total. Esposas levadas cativos. E a mesma ilustração que eu fiz aqui para os filhos, eu poderia também fazer em relação marido para com mulher, mulher para com marido, principalmente onde tem lar, que a mulher é crente e o marido descrente, ou vice-versa. Talvez também o inimigo tenha levado, né, as esposas, esposos cativos. E o que nós devemos fazer? O que Davi fez quando ele encontrou esse cenário destruidor? O que Davi fez quando ele encontrou essa situação desesperadora? O que foi que Davi fez? Davi errou. Davi falhou. Ele foi para uma terra que era uma terra dos inimigos do povo de Deus de Israel. Ele fez a aliança com o rei Aques. Ele saiu para a batalha contra o seu próprio povo. E tudo isso sem consultar a Deus. Ele falhou. Tá? Mas quando ele falhou, ele reconheceu a sua falha, né? E Davi e os que se achavam com ele choraram. Diz o texto no verso 4 que Davi e o povo que se achava com eles alçaram a sua voz e choraram. E não só choraram, eles choraram até que não houve mais força para chorar. Então a primeira coisa que Davi fez, quando ele contemplou aquela situação desesperadora, aquela situação que causou desespero, causou nele uma dor profunda, porque ele perdeu a família, perdeu os pertences, a primeira coisa que ele fez foi chorar. E Jesus, no Sermão do Monte, logo no comecinho, lá no capítulo 5 de Mateus, ele diz que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Meus queridos, o choro é como você estivesse dizendo para Deus: o meu coração está quebrantado perante ao Senhor. Chorar pelo pecado, chorar pelos nossos filhos, chorar pelos esposos, pelas esposas, pelos pais, se derramar diante de Deus é um sinal de quebrantamento. E diz também em Salmos que aqueles que andam chorando, lançando a preciosa semente, voltará colhendo os seus molhos, os frutos. Então, algo muito precioso para a nossa alma, o nosso espírito, para os nossos dias escuros, é chorar diante do Senhor. Imagine aí, era Davi mais 600 homens. 600 homens, chorando desesperadamente. O que fazer? O que fazer diante desse caos? O que fazer diante desse desastre familiar? O que fazer diante de tamanha dor, diante de tamanha perda, diante de tamanha tribulação, diante de tamanha angústia? O que fazer? O texto nos ensina, em primeiro lugar, chorar perante ao Senhor. Chorar perante ao Senhor. Tá? Outra coisa que aconteceu aqui também é que eles choraram com mais força. Eles não pararam de chorar porque eles decidiram parar de chorar. Eles pararam de chorar porque eles não tiveram mais forças para chorar. Você pode conferir aí no verso de número 6. Aquele monte de homem pararam de chorar porque eles não tiveram mais forças. Tá? Aliás, no verso 4. Tá? E aí eles, acredito que começaram a dar, olhando aquela destruição, e olhavam para um lado e olhavam: meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço diante dessa situação? E eles perceberam, faltaram os pertences, cadê as esposas, cadê os filhos? Destruíram tudo. Porque o inimigo, ele faz isso. Quando ele tem brecha e ele entra, destrói tudo. Ele destrói tudo. Tá? Então eles começam a andar diante daqueles escombros, diante daquela situação, e choram perante ao Senhor. Tá? E diz o texto no versículo 6 que Davi muito se angustiou. E aí vem outro problema. Porque agora os soldados de Davi começam a olhar para ele, para culpá-lo por essa situação. Não bastasse a perca
dos pertences, dos filhos, das esposas. Agora Davi enfrenta um problema de liderança. O verso 6 diz que Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. Tá? Normalmente, quando algo dá errado, né, olham para o líder. E quem era o líder deles? Davi. Então eles querem apedrejar Davi. Eles planejam matar Davi. Por quê? Porque aquilo que havia acontecido foi culpa de Davi. É assim que eles julgam a situação. Então não bastasse a perca dos seus pertences, dos filhos, das esposas. Agora, Davi tem que lidar com esse problema de liderança. Que o povo quer apedrejar ele, seus soldados. Então, o ânimo de todos estavam amargurado. Por que queriam apedrejar Davi? Porque o ânimo deles estava amargurado, corações amargurados, né? Por causa dos seus filhos, das suas filhas. Então, normalmente, um coração amargurado, ele quer apedrejar as pessoas. Então, se dentro do ambiente familiar, se você vê que alguém está querendo atirar pedras em você, criticando, é porque o coração dessa pessoa está amargurado. É um coração de uma pessoa que está sem Deus, sem comunhão com Deus. Um coração de uma pessoa que muitas vezes não entende o que fazer diante das situações. E talvez nós enfrentamos isso em nosso lar. Nós enfrentamos a oposição, né? Onde pessoas querem nos apedrejá-las. Tá? E o que nós devemos fazer quando enfrentarmos essas situações? Tá? Esses conflitos familiares. Primeiro, nós devemos entender que quando as pessoas fazem isso, filho com pai, esposa com esposa ou vice-versa, ou pais para com filhos, é porque o coração está amargurado. É um coração que está doente. Um coração que não tem comunhão com Deus é um coração que está doente espiritualmente. Tá? Então, o que foi que Davi fez? Davi olhou para isso, ele foi relutar? Não. Ele foi querer guerrear? Também não. Ele foi querer falar para aqueles homens, dizer, não, quem está errado é vocês? Também não. Davi não fez isso. O que Davi fez, diz aí na parte B do verso 6, quando ele percebeu que os seus soldados queriam apedrejá-lo, quando ele percebeu que havia ali uma crise de liderança, ele não podia bater de frente naquele momento, diz o texto que ele se esforçou no Senhor, o seu Deus. Davi não bateu de frente com os seus liderados. Ele se esforçou no Senhor, seu Deus. Ele foi buscar a Deus. Ele foi buscar a presença de Deus. Aquilo que ele não fez para entrar na terra de Ziclag, a terra dos filisteus, aquilo que ele fez para fazer aliança com Aques, o rei de Gate, que era também da terra dos filisteus, aquilo que ele fez, que foi levantar os seus soldados para marchar contra os israelitas, ele fez sem consultar a Deus, e ele errou por isso. Porém, aqui Davi se esforça no Senhor, o seu Deus. E o que é que ele quer nos ensinar com isso? Que nunca é tarde, mesmo que nós venhamos a errar. Nunca é tarde, mesmo que nós venhamos a errar. Davi errou por não ter consultado a Deus em descer contra o seu próprio povo e deixar o seu lar e a sua família desguarnecida. Porém, Davi agora reconhece que errou. A prova disso é que ele não vai discutir com os soldados que querem lhe apedrejá-los. Ele deixa aqueles homens ali ameaçando ele e vai se esforçar no Senhor, o seu Deus. Ele agora vai buscar o conselho de Deus. Ele vai buscar a orientação de Deus. Agora ele vai fazer a coisa correta. Então ele chora até não ter mais força. Ele não bate de frente, não discute, não briga com aqueles que queriam lhe apedrejar. E terceiro, ele vai se esforçar no Senhor, o seu Deus. E diz o texto, verso 7, que ele vai até Abiatar, o sacerdote. Ele vai até Abiatar, filho de Ameleque, e diz, peço-te que traga aqui o seu éfode. Né? Era uma estola sacerdotal, onde tinha duas pedras, chamadas Urim e Tumim. Urim e Tumim era aonde eles pediam a orientação de Deus.
O que é que Davi estava fazendo? Consultando um homem de Deus. Consultando um sacerdote de Deus. Embora ele foi ungido como rei, ele reconhecia que um sacerdote de Deus, ele era um líder espiritual e ele não poderia se trancar no seu orgulho, guardar toda essa situação para si, buscar por si só o conselho de Deus. Ele se esforçou, reconheceu a autoridade do sacerdote e foi até ele para poder pedir conselho e direção para a sua vida e para o desastre familiar. A missionária Nália está nos ouvindo e talvez tenha outros líderes nos ouvindo. Tá? Quantas e quantas vezes nós lidamos com pessoas que mesmo lá se desmoronando, não têm a humildade de chegar para os seus líderes espirituais para pedir conselho e direção na palavra do Senhor. Não é que o líder espiritual ele é mais importante, ou mais espiritual, ou está mais próximo de Deus, porque nós cremos no sacerdócio universal. Cada um de nós somos sacerdotes de Deus. O que nós estamos falando aqui em questão é o reconhecimento de que o líder espiritual ele foi vocacionado por Deus para liderar servindo, instruindo na palavra do Senhor. Tá? Então hoje muitas vezes nós sentimos que as pessoas só recorrem ao líder espiritual, só reconhecem quando já está tudo acabado. E foi o que Davi fez. Davi poderia ter consultado Abiatar, o sacerdote, antes de mudar para Gate, antes de ir para a terra dos filisteus, mudar para Gate não, antes de ir para Ziclag, antes de fazer aliança com Aques, que era um dos reis das terras dos filisteus, lá em Gate. Ele poderia ter consultado Abiatar, mas ele não fez isso. Ele achou que era dono do seu próprio nariz, que era maduro o suficiente para tomar as suas decisões, e aí depois que acontece o desastre, é que ele vai consultar Abiatar. E graças a Deus por isso. Mas ele poderia ter evitado. Tá? Então nós precisamos ter essa consciência que Deus levantou líderes e na instrução da palavra do Senhor. Tá? E Davi fez isso. Davi faz isso. Ele consulta. E depois que ele consulta, ele pergunta ao Senhor. Porque talvez Abiatar traz ali o éfode a Davi e consulta-lhe a Deus com Davi, mas Davi confirma com o Senhor. E diz o verso 8: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu essa tropa? Os amalequitas, os que haviam saqueado seu povo, os seus pertences, e destruiu a terra. Eu perseguirei eu essa tropa? Eu irei alcançar? Persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Agora Davi está fazendo a coisa correta. Agora Davi está dizendo, nem tudo está perdido. Embora que o cenário era caótico, podemos dizer, estava um vale de ossos secos, Davi ele diz, nem tudo está perdido. Eu vou batalhar e lutar pela minha família. Eu não vou desistir da minha família. Eu vou recuperar aquilo que o inimigo tomou. É isso que Davi está falando para o Senhor. Eu quero fazer isso. Mas antes ele diz, eu vou consultar ao Senhor. Porque não é pela minha força, não é pelo meu entendimento, não é no momento que eu quero. É no momento que o Senhor aprovar, ordenar, permitir. É com ordem dele. E Davi consulta a Deus. E Deus diz, persegue, porque de certo você irá alcançar e tudo libertarás. E Davi, ele parte com seus 600 homens. Ele parte, ele vai à guerra, vai à batalha. Ele não entrega, ele não joga a toalha, ele não desiste da sua família. Ele não desiste da sua família. E essa é a mensagem que eu quero passar para você essa noite. Não desista da sua família. Não desista. Mesmo que você contemple um cenário totalmente de destruição, não desista da sua família. Não desista dos seus filhos, não desista do seu esposo, dos seus pais, não desista da sua esposa, não desista dos seus primos, não desista da sua família. Tome de volta aquilo que o inimigo levou. Talvez o inimigo tenha levado a alegria, ele tenha levado a paz, ele tenha levado aí
a mente e o coração dos seus filhos, do seu esposo. A única coisa que ele não pode levar e não irá tocar em nome de Jesus é a sua fé e a sua confiança no Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos ministrar uma oração no final dessa live, pedindo a graça de Deus para que Ele não roube a nossa fé, não roube a nossa esperança no Senhor. Em nome de Jesus, tá? E Davi, ele vai atrás, ele vai batalhar. Porém, ele sai com 600 homens. Só que 200 ficam para trás. Tá? Muitas pessoas, tá, podem começar a lutar juntamente com você por aquilo que o inimigo levou. Mas alguns podem desistir. Alguns podem desistir. Tá? Então, pessoas que você acha que pode contar, pode ser que você se decepcione. Ao contrário, pelo contrário também, pode haver pessoas que você jamais iria imaginar que fosse contar, essas pessoas podem aparecer para te ajudar. Só que quando as pessoas desistem, porque Davi tem 600 homens, 200 ficam para trás. Se você continuar lendo o texto, você vai ver. Versos 9, 10 e 11. Ele não desanima. Ele não para. Vocês querem ficar para trás? Seguem, mas eu vou adiante. E aqueles 600 homens que saíram, 200 ficaram para trás, os outros 400 acompanham Davi. Acompanham Davi, porque Davi agora está cheio de vigor e cheio de coragem para lutar e recuperar de volta o que o inimigo levou. Tá? E Davi continua. E eles acham, ali diz o verso 11, um homem egípcio, e trouxeram a Davi, deram-lhe pão, né, e comeu, e deram-lhe de beber de água. Eles acharam um egípcio. E nós sabemos que o Egito, por muito tempo, foi um povo que oprimiu os israelitas. Então, Davi poderia ali com seus soldados matar, maltratar, tá? Mas lembre-se bem, aqueles que muitas vezes Deus coloca em nosso caminho, nós achamos que é o nosso inimigo, pode ser útil para o Senhor cumprir a sua vontade em nossas vidas. Davi, quando vê aquele homem que aparentemente não tinha nada para oferecer, nada para ajudar, no lugar deles matarem aquele homem, eles acolhem. E diz o texto que eles dão pão, né, água e trata ele bem. Por quê? Porque ele é quem iria dar informação para Davi por onde os amalequitas levaram a sua família. E é isso que ele faz. É isso que ele faz. O egípcio dá as informações e diz onde eles foram, com quantas pessoas estavam. E aquilo animou o coração de Davi, porque o Senhor estava direcionando Davi diretamente para aquele exército para matá-los e recuperar de volta o que o inimigo levou. Tá? E para a glória do Senhor, né? Davi alcança. E chegando Davi a Ziclag, chegando Davi na terra dos amalequitas, eles guerreiam, batalham, vence aquela guerra, recupera os seus pertences e traz mais despojos ainda. Tá? Ou seja, traz mais armas, né? Prata, ouro talvez, né? Traz lá alguns pertences dos amalequitas. Tá? E aí ele recupera aquilo que haviam perdido. Meus queridos, essa história, ou esse relato bíblico, foi o que Deus colocou em meu coração. Não era o que eu ia pregar essa noite, mas foi o que Deus colocou em meu coração. E a minha oração é que o Senhor tenha falado aos nossos corações essa noite por meio desse texto. E que mesmo que o cenário ele esteja como um vale de ossos secos, um cenário de destruição na família, e você esteja com o seu coração angustiado e amargurado, siga o conselho de Deus que nós falamos hoje. Chore na presença do Senhor. Aqueles que têm atirado pedra em você ou querem atirar pedra, lembre-se sempre que ele está com o coração amargurado, está sem paz com o Senhor, com Deus. Não bata de frente, tá? Olhe ao Senhor,
Se derrame na presença do Senhor. Busque a orientação de Deus. Reconheça que Deus ele levantou homens, pastores, missionários, missionárias, né, líderes na igreja para poder te ajudar e orientar. Consulte pessoas. Abra o seu coração. Conte a sua angústia para homens de Deus, homens idôneos, pessoas que você pode confiar, tá? Para que essa pessoa tenha uma palavra de Deus para você. E por último, vai à guerra, batalha aquilo que o inimigo levou, tá? Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, e que se o inimigo levou algo do seu lar e da sua família, que você, assim como Davi, possa recuperar tudo aquilo que o inimigo levou. Tá? Repito, hoje à noite o Senhor me entregou essa mensagem e eu estou compartilhando com você. A minha oração é que você se anime no Senhor e lute para conquistar novamente aquilo que o inimigo saqueou da sua família, do seu lar e até mesmo do seu coração. Tá? E se você estiver precisando de um milagre na família, saiba que o nosso Deus, Ele é um Deus de milagre. E talvez você possa não achar que Deus possa operar um milagre na sua vida. Mas eu quero dizer para você que Deus Ele pode. E eu creio que se você estiver buscando Ele de todo o coração, Ele irá operar um milagre na sua vida e na sua família. Talvez você tenha dizendo, puxa vida, eu leio tantos milagres na Bíblia, eu já vi tantos testemunhos, né, em igrejas de milagres, pessoas sendo curadas, famílias sendo restauradas. Será que isso acontece comigo? Não vai acontecer isso? Acredite, meu irmão. Acredite. Creia e verás a glória de Deus. Verás o milagre do Senhor na sua família. Tá? Não desista de buscar a Deus. Não desista da vida cristã. Não desista do ministério. Não desista. Continue, lute, lute, lute. Lute pelo poder de Deus. Busque a presença de Deus. Tá? Nós vamos cantar uma música agora, que é de Aline Barros, Ressuscita-me. E essa música pode até ser uma oração. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida e meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Vamos cantar junto comigo? E o irmão Leandro? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz o milagre. Me toca dessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados.
Lázaro ouviu a tua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa aquilo que só o teu nome tem todo o poder. E eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue para vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, na Tua presença mais uma vez nos colocamos, as nossas vidas, nossas famílias, pedindo a Tua bênção, pedindo, ó Pai, que o Senhor traga cura, faça um milagre, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude a seguir o Teu conselho, o conselho da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver na dependência do Senhor e do Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos ajude e nos dê força para buscar e recuperar aquilo que o inimigo tem saqueado da nossa família e dos nossos lares. Que o Senhor abençoe cada família, cada lar que está nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje nós passamos um pouquinho do nosso tempo, tá? Mas creio que tenha sido proveitoso. Quero desejar aqui uma boa noite a todos vocês, os nossos irmãos da Igreja Batista da Convenção, em Iguatu, lá em Vaza Alegre. Que Deus abençoe, que você possa ter sido edificado pela palavra do Senhor, pelas orações e pelos louvores. Até domingo pela manhã, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui mais uma vez, transmitindo a palavra de Deus, o conselho de Deus aos nossos corações. Boa noite, fique com Deus, Deus abençoe.